Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos acompanhar mais 4 capítulos do Manhwa, do 97 ao 100. Peço a vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal e aquele comentário aqui embaixo para dar aquela ajudada na divulgação. E agora sim, bora pro vídeo. No capítulo anterior, a esperança do grupo de nosso protagonista havia sofrido um golpe duro. O mago Webb, que tantas vezes participou como pilar da equipe, havia caído em combate. E com ele, parte da confiança de todos. A batalha já era brutal e tornou-se ainda mais sufocante. O inimigo havia sobrevivido à sua última investida e mais do que nunca parecia imparável. A cada instante, o desespero crescia, mas mesmo diante da morte, Bjorn não estava disposto a ceder. Alguém observava aquilo tudo à distância, e mesmo com seus olhos fechados e ouvidos tampados, ainda era possível sentir a dor e o desespero que envolvia aquela batalha. No início, assistir aquilo era como uma verdadeira tortura. A resistência daquele grupo só levava a mais dor, e ainda assim eles não paravam. Enquanto continuava assistindo aquela luta desesperadora, se perguntou: por quê? Por que eles simplesmente não desistem? Que tipo de esperança falsa sustentavam aqueles loucos? Como ainda conseguiam seguir em frente quando tudo parecia estar perdido? Ainda é possível vencer? De volta ao campo de batalha, Rhaegal acordava de seu casulo. Segundo o coração. Entendi. Tive que usar isso também, né? Se tivesse cortado minha cabeça, eu teria morrido instantaneamente. Enquanto se recuperava, Rhaegal estava perdido em pensamentos. Ei, quer que eu te diga por que você perdeu tanto dinheiro? Você só dá os passos necessários quando o vê, mesmo quando a vitória está na sua frente. Sua falta de convicção o impede de avançar mais. Em outras palavras, você não está determinado bastante. De volta à realidade, Bjorn se preparava para continuar lutando. Ele sabia que se não matasse o inimigo naquele momento, com a ajuda do Guardião de Equilíbrio, todos estariam condenados. O inimigo se levantou mais uma vez, desafiando Bjorn. Bjorn, por sua vez, amaldiçoava aquela espada de Ark que parecia resistir à vontade do próprio dono. O anão estava transtornado com a morte de seu amigo, mas Bjorn o manteve focado. Se quiser honrá-lo, sobreviva! Tome, pegue meu escudo! O anão ativou sua habilidade de restauração de emergência. Não se preocupe, eu sei muito bem o que o Webb quer de nós. O anão e Bjorn avançavam com fúria, mergulhando na batalha com uma determinação selvagem. Cada um usava suas habilidades mais poderosas e mais uma vez a carnificina recomeçava. O grupo de nosso protagonista lutava com tudo o que tinha. Mas o problema é que o assassino de dragões também estava decidido a sair vitorioso daquela luta. Era uma batalha de vida ou morte, sem trégua, sem espaço para hesitação. Ali, o objetivo era simples: rasgar a carne do inimigo, mesmo que isso custasse sua própria vida. Era como se 3 feras se devorassem vivas. Não havia honra, apenas pura sobrevivência. Mesmo depois de fazer o impossível, a verdade cruel se revelou. Todos do grupo de nosso protagonista estavam derrotados. O sistema avisava: HP do personagem está abaixo de 20%. E todas as existências e atributos aumentarão devido à passiva Caminho do Herói. Mas essa informação, infelizmente, não era o suficiente para salvá-lo naquela hora. Naquela luta sangrenta, Bjorn havia caído. Seu braço esquerdo havia sido arrancado. O sangue corria, tingindo seu corpo de vermelho. E foi nesse instante que o verdadeiro horror retornou. Aproveitando que todos estavam caídos, o inimigo Rhaegal ergueu-se novamente. Mais uma vez, com a habilidade Lâmina Sagrada. A vitória é minha, então morram! Bjorn, ferido, mal conseguia se levantar. E então, uma nova presença se revelou. O velho sacerdote entrou no campo de batalha, murmurando palavras ancestrais. Era magia extremamente poderosa. E num instante, o velho lançou um contra-ataque. A energia então colidiu diretamente com Rhaegal, interrompendo seu ataque. Surpreso e furioso, Rhaegal gritava: "Velhote, o que você está fazendo?" Coragem. Ver pessoas com coragem tão brilhante surgirem diante de um homem velho que o havia perdido. Talvez tenha sido o último presente da deusa para um súdito que já havia se desviado de seu caminho. E por causa disso, aprendeu algo com um jovem mago. Qualquer um pode ser nobre a qualquer momento, se assim desejar. Alguns minutos atrás, ó estrela que surge do crepúsculo, guie meu caminho. Ó Latas, devo seguir sua vontade. E com o coração em paz, pronto para sacrificar-se, ele gritou: Karui, ofereço-me a ti. O que deseja? Me mande até eles.
seu neto não irá receber a salvação. Está ciente disso? Não importa, me leve ao campo de batalha. Kith Enkin absorve a alma do indivíduo morto para aumentar seus atributos, e se o usuário alcançar as condições, será capaz de manipular um ser vivo como escravo. Enquanto mãos malignas circulavam entre o campo de batalha, o velho sacerdote suplicava: "Dê-me força para matar aquele homem." E uma voz surgiu. Não era humana, era o Karui. Impossível. Mãos negras surgiram, rasgando sua carne, cravando a maldição em seu corpo. O seu braço foi arrancado. Ele era tomado por um poder profano e ofegante. Fez mais uma prece: "Me dê poder para protegê-los." Karui respondeu: "Eu me recuso." A cada nova tentativa de salvar o grupo de nosso protagonista, as mãos negras dilaceravam o corpo do velhote. Rhaego entrava em pânico ao ver aquilo. "Velhote, o que você está fazendo? Pare com isso! Não se importa do que vai acontecer com seu neto!" Eu deveria ter feito isso desde o começo. Sem alternativas, o velho usou sua própria vida para criar um portal e levar Rhaego de volta à cidade. O assassino de dragões gritava em desespero, enquanto a energia negra o levava para o portal. Uma tempestade mágica se erguia. Ao fazer isso, ele tentou levar sua espada amaldiçoada. Bjorn percebeu e, num impulso, soltou-se para pegá-la. "Seu desgraçado! Bárbaro, vamos nos encontrar de novo!" Ele iria sobreviver. A Terra está forte o bastante para não precisar mais da sorte. "Quando esse dia chegar, eu vou te pegar, porque você não foi o único que perdeu algo hoje." O portal então se fechou e o silêncio retornou ao campo de batalha. Bjorn e seus amigos ficaram em choque ao perceber que um poder divino começou a fluir entre seus corpos. Não havia dor, apenas um calor puro e revigorante. Um poder absurdo, mas até mesmo esse poder, que era absoluto, não conseguia curar o corpo destruído por Karui. Bjorn observava o velho caído, dilacerado pela magia negra, e se perguntava do porquê. Por que aquele senhor havia feito tal sacrifício por pessoas que sequer conhecia? Confuso, perguntou diretamente: "Senhor, por que você fez isso por nós?" O velho tentava falar e sussurrou algo: "Letas." E junto a palavras sem nexo, entregou uma carta. Bjorn entendeu a mensagem e jurou entregá-la à igreja. Mas Bjorn ainda queria saber: "Por que, senhor? Por que você nos salvou? Por que lutou por pessoas que você não conhece?" O velho então soltou um sorriso e, com sua última força, apenas respondeu: "Um mago." Bjorn fechou seus olhos por um instante e ficou em silêncio com a resposta. Ele entendeu e agradeceu ao velho. Eles haviam sobrevivido. Misha, o anão e até Hotmaio, ninguém havia morrido. Mas Bjorn não foi o vitorioso ali. Ele havia feito uma promessa e disse que venceria aquela luta pelos seus companheiros. Suas palavras foram com confiança, mas quem realmente os protegeu foi ele. O fato de todos voltarem vivos não foi sorte. A chegada do velho sacerdote foi um verdadeiro milagre. Ele lutou até seu último suspiro, e com tudo que tinha. E no final, quando tudo se resumiu a uma única palavra, ele escolheu mago. Rioli Webb Dalk. O que deixou para trás foi um legado. Algum tempo depois, o grupo ainda estava de luto. Hotmaio não havia visto os momentos finais de seu amigo. Então, teve o seu momento de luto. Depois de uma breve despedida, o grupo começou a reunir suprimentos e coletar todos os itens que encontraram no labirinto para então poder voltar. Bjorn abriu a sala que havia selado antes. "Ei, Bjorn, por que vai por aqui? Agora que eu parei para pensar, que sala é essa?" questionava o anão. Bjorn explicou que aquela sala era na verdade uma armadilha e que, caso tentasse abrir o baú, seria teletransportado para o início do labirinto. Aquele maldito assassino planejou escapar por aqui depois. O anão, olhando tudo aquilo, entendia que se não fosse um milagre que havia acontecido, eles dificilmente sairiam vivos daquele local. Pouco tempo depois, o grupo de nosso protagonista saiu do labirinto de Larcas e voltou para a torre. Faltavam mais um dia e meio para o seu fechamento. Enquanto os demais descansavam, Misha permanecia em silêncio, sentada ao lado do corpo de seu amigo Webb. Não dizia nada, apenas ficava ali, em vigia. Apreensiva, olhou para Bjorn e perguntou, quase num sussurro: "Bjorn, tem algum jeito da gente levar ele para a cidade e enterrá-lo da forma como ele merece?" Bjorn, respirando fundo, respondeu: "A verdade era dolorosa. Infelizmente, não é possível." E explicou que dentro do labirinto, os corpos não são tratados como pessoas, são apenas objetos e não podem ser removidos sem o uso de magia de distorção. A única exceção era para o coração dos bárbaros, um item especial, o único capaz de sair dali sem o auxílio de feitiços.
A torre mágica, sabendo de tal anomalia, começou a estudar esses itens. Infelizmente, a realidade era crua. Aquele que deu sua vida por nós não poderia ser levado de volta. Misha recusava-se a aceitar, mesmo Bjorn sugerindo para ela descansar. Ele vai se sentir sozinho, não vai? Se a gente for embora daqui? Perguntava Misha. Bjorn apenas ficou em silêncio e observava, deixando Misha com seu luto, respeitando a dor que palavras não poderiam consolar. Pensando que precisava fazer alguma coisa, ele retirou a carta que um velhote havia entregue a ele. O papel estava amassado, quase desfeito. Ali, o velho havia deixado seu último pedido. Contava brevemente a sua vida e a do seu neto, um garoto sequestrado e levado para um lugar chamado Nork. Foi então que Bjorn teve um pressentimento. Ele viu uma conexão. Nork era uma cidade subterrânea, escondida nos esgotos da capital, diretamente ligada ao grupo Orclis. Isso explicava muita coisa. O que aquela mulher misteriosa havia dito naquele dia? Ela parecia saber de algo, ou melhor, suspeitava que Bjorn soubesse demais. Talvez ela fosse parte daquele grupo. O choque veio logo depois. Havia um portal escondido que levava àquela cidade. Bjorn começava a compreender, ligar os pontos de algo muito maior. Informações que nunca havia visto antes começaram a surgir. Orclis, Norak e Karui. Tudo estava ficando ainda mais complicado. Bjorn ficou de olhos fechados por um instante. Precisava clarear sua mente. Disse a si mesmo: é hora de descansar. Embora não houvesse batalhas naquele instante, ele não conseguia dormir. Mais tarde, o grupo finalmente retornou ao Ulfidólia. A primeira tarefa que o grupo fez foi simples: trocar as pedras de mana que haviam coletado. Depois, seguiram para a guilda, onde reportaram a morte do mago. O relatório da morte foi preenchido em apenas 3 minutos. 3 minutos para reduzir a vida inteira de uma pessoa num pedaço de papel. Bjorn refletia em silêncio sobre quanto a morte deveria ser comum naquele local, tão banal que até mesmo heróis viravam estatísticas em um piscar de olhos. A guilda reconheceu com pesar a coragem de seus companheiros que lutaram com o mago até o fim. E então, com os corações pesados, eles deixaram para trás a guilda e parte do seu próprio luto. O grupo seguiu até o grande templo, o imponente saguão da igreja de Letas. Logo na entrada foram abordados por um paladino da ordem sagrada. Há quanto tempo ouvi dizer que vieram em nome do alto sacerdote Ludwig? Você tem alguma prova ou evidência disso? O tom era firme, quase desconfiado. Esse assunto é extremamente delicado, explicou o paladino, especialmente por causa da recompensa que a igreja resolveu dar por informações. A cidade vinha sofrendo uma série de incidentes estranhos e a aparição de forasteiros só tornava mais complicada a situação. Bjorn, curioso, perguntou, quase que automaticamente: e essa recompensa aí, qual o valor? A pergunta não foi bem aceita pelo grupo e ficaram surpresos com a ousadia de Bjorn. Mesmo para você, isso não é um pouco demais? Questionava Hotmire. Todos olhavam desapontados e Bjorn apenas se desculpou com o ocorrido. O paladino continuou falando. O valor varia um pouco, depende das informações que vocês têm. Bjorn então retirou a carta e estendeu como uma possível prova de suas intenções. Assim que o paladino leu o conteúdo, seu semblante mudou drasticamente. A expressão séria deu lugar ao espanto. O paladino, agora mais cauteloso, pediu desculpas e informou que o assunto era muito mais sério do que ele havia imaginado. Em seguida, foram levados para uma capela no segundo andar, local acessível apenas aos membros mais altos da ordem. Ao adentrarem a sala, se depararam com diversos clérigos do alto escalão. Era como estar diante do coração da fé daquele mundo. O grande arcebispo os aguardava. Ele os cumprimentou com um sorriso caloroso, demonstrando sua serenidade quase que divina. Bjorn reconheceu aquele homem. Lembrava de ter lido sobre ele nos arquivos da biblioteca. Mas o que realmente havia o surpreendido foi perceber quem mais estava ali. Os 3 paladinos comandantes da Ordem Sagrada estavam presentes. Todos eles. Além dos sacerdotes e do grande arcebispo, uma figura chamou a atenção de todos. Uma criança misteriosa, cuja presença naquela sala parecia fora do lugar e ao mesmo tempo profundamente significativa. Eles saudaram respeitosamente o alto clero, e enquanto os demais tentavam manter a compostura, Bjorn sentiu o peso do ambiente sobre si. O grande arcebispo agradeceu pessoalmente ao grupo por entregar a carta do sumo sacerdote Ludwig. Como conseguiram isso? Perguntava com visível emoção. Bjorn agora entendia o quanto aquele velho significavam para eles, e explicou como a carta chegou até suas mãos, e em seguida retirou o objeto que Ludwig havia deixado para trás, um pequeno amuleto, um símbolo pessoal. O grande arcebispo
pegou com delicadeza. Seus olhos se suavizavam. Não era o item sagrado que eles esperavam, mas traria um conforto para o espírito daquele velho. Bjorn então refletiu em silêncio. Se houvesse realmente algum artefato sagrado ali, o assassino de dragões teria roubado com certeza. Mesmo sem o tal relicário, o conselho decidiu recompensar o grupo pela missão. Eram 70 milhões de pedras de mana. O grupo de nosso protagonista ficou em choque ao perceber tal valor. Todos ficaram boquiabertos. Bjorn, mais do que surpreso, sentiu um calafrio. Começava a entender que existiam coisas muito mais valiosas do que pedras mágicas naquele mundo. Bjorn então quebrou o silêncio falando: "O que irão fazer? Me pergunto com relação à vingança. Vocês vão atrás de vingança? Afinal, fomos arrastados para isso." O ancião hesitou por um momento, mas antes que pudesse responder, uma voz divina ecoou por todo o salão. "Não precisa se preocupar, grande guerreiro." De repente, uma luz cegante explodiu no centro do templo, envolvendo todos com um brilho celestial. Bjorn recuava instintivamente. Os sacerdotes ficaram atônitos com tal luz. "É a profecia! É a profecia!" Bjorn, confuso, então percebeu. Aquela criança era um santo, e a deusa tinha acabado de falar através dele. Com um semblante calmo e sereno, o garoto ergueu sua mão, enviando até Bjorn um poder divino, e dele surgiu um anel envolto em energia. Era um novo relicário, um anel capaz de bloquear até 3 destinos perigosos para Bjorn. E então completou: "Mas um dia, o poder dele irá falhar, e você precisará enfrentá-los, todos eles." Bjorn sentiu o chão sumir sob seus pés. O nome que ouviu em seguida parecia ecoar em sua alma: Rhaegal Vargos, o assassino de dragões. Havia um destino amaldiçoado entre eles. Era como se Bjorn fosse algum tipo de herói, indo derrotar o Rei Demônio. Todos do seu grupo ficavam impressionados, enquanto Bjorn se questionava como um bárbaro havia sido escolhido por uma deusa humana. A visão do oráculo então se desfez. O santo então desabou, inconsciente, no meio da cerimônia. Todos se levantavam em confusão. Talvez o corpo da criança não tivesse aguentado tal poder divino. Mais tarde, ainda dentro do templo, Bjorn conversava com o paladino. "Eu ainda não entendo o que isso tudo significa." E o cavaleiro também não conseguia entender. Porque uma deusa humana daria profecias a um bárbaro. Era algo extremamente raro. Mas 3 bárbaros haviam recebido tal profecia. Bjorn, confuso, fez a pergunta que ninguém ousava: o que aconteceu com eles? E a resposta veio como um golpe. Todos haviam sido rotulados como hereges e banidos de sua tribo. O coração de Bjorn então apertou no mesmo momento. Ser exilado significaria perder tudo, inclusive as gravações espirituais da sua tribo. Algo que mudava seu crescimento e o seu personagem naquele mundo. Percebendo a expressão de Bjorn, o paladino respondeu: "Não se preocupe. Da minha parte da igreja, nada sairá daqui." Misha também assentiu com a cabeça. Hotmail jurou silêncio absoluto. Bjorn conseguia acreditar em todos eles. Confiava, mas algo o incomodava. O anão, ao olhar para ele, o anão ficou desconfiado. "Ei, por que você está olhando para mim desse jeito?" Bjorn suspirou. Talvez estivesse sendo duro demais. Ele se culpava por ter envolvido todos naquela situação. Mesmo assim, tentava manter o pensamento positivo. O anel era um item extremamente poderoso e lhe dava uma vantagem inigualável. O problema era por quanto tempo aquele anel iria durar. 2, talvez 3 anos. Bjorn não podia depender apenas disso. Precisava estar pronto para o pior. Foi então que algo aconteceu. Misha arregalou os olhos e soltou um grito: Bjorn, o fio do anel, ele rompeu!" A condição para a bênção da estrela havia sido ativada. O anel começou a queimar, restando apenas 2 laços. Mas que merda, é sério isso? Enquanto isso, nas muralhas da fortaleza, na cidade subterrânea de Norak, uma figura de cabelos vermelhos caminhava lentamente. Caído à sua frente estava um homem que ela conheceu muito bem: Rhaegal Vargos. O quê? Por que ele está aqui e não na praça? Será que ele usou algum tipo de portal dimensional? A mulher se aproximou com cautela, analisando o estado físico daquele homem caído. O corpo estava totalmente destruído, o braço queimado, o ombro deslocado e sangue cobrindo todo o seu corpo. Havia apenas uma resposta possível: um sacrifício. Ele deve ter usado um sacrifício para ativar o portal dimensional. Só pode ser isso. Mas que tipo de batalha deixou ele desse jeito? Apesar de tudo, ela, olhando para ele, sorria. "De todos os Orcles, ele é o que eu mais odeio. E se deixá-lo aqui, ele vai morrer." Rhaegal, percebendo a presença da mulher, tentou falar: Você, espere, me cure." "E por que eu deveria curá-lo? O contrato ajuda." Ela deu uma risada seca. Parece que até mesmo os animais sabem de tal contrato. Havia um motivo para não matá-lo com as próprias mãos. Ela tinha um pacto com o Senhor de Norak. Este pacto impedia de tirar a vida de qualquer pessoa dentro da cidade. Mas deixar alguém morrer não era mesmo que matar, correto? Era isso que ela dizia para si mesma, enquanto tirava o anel
e os poucos pertences valiosos do assassino de dragões. Sua desgraçada! Isso não é assassinato. Eu vou te ver morrendo bem devagarinho. Se Rhaegal sobrevivesse, ele seria um perigo ainda maior. Foi então que algo chamou sua atenção. Passos. Alguém se aproximava. Era uma patrulha. Aparentemente, de forma inesperada, ela sorriu com desdém e se virou para um matador de dragões. Parece que você teve sorte no final das contas, né? Você não irá sair vivo dessa. Verdade. Você vai se lembrar de tudo isso, não é? E vai querer falar para o Lorde. Considerando com quem estava lidando, uma dose de uma semana seria suficiente. A benção de Late, uma versão mais aprimorada da dose, dada ao nosso protagonista. Apagava as memórias até de uma semana atrás. Rhaegal tentava resistir, mas era inútil. As lembranças da última semana foram arrancadas de sua mente. Quando despertasse, acreditaria que tudo havia acontecido no labirinto. Era uma droga valiosa, mas valia a pena. A dúvida maior era quem havia feito isso com Rhaegal, o assassino de dragões. Já de volta à casa de Bjorn, ele refletia em silêncio. O anel dado pela deusa teve um de seus fios quebrados. Ele tentava se convencer de que o que mais importava era quando o último fio se romperia. Perdido em seus pensamentos, não reparou que a elfa estava chegando. "Você está aí? Posso entrar?" A elfa estava animada e logo se sentou ao lado de Bjorn. Ele abriu a porta porque achou que ela tinha alguma coisa importante para falar, mas no fim, ela só queria falar sobre o labirinto. Bjorn estava exausto e sem paciência. Soltou um suspiro, então falou: "Orwen, eu estou muito cansado. Você pode, por favor, ir para o seu quarto e nós conversamos depois?" A elfa pareceu relutante no primeiro momento, mas acabou indo embora. No dia seguinte, na Guilda dos Exploradores, o quartel-general, depois de sua batalha, logo pela manhã, receberam uma convocação da guilda. O grupo inteiro havia sido convocado. Ao chegarem, receberam a notícia que o silenciou por completo. Os 4 haviam sido nomeados como herdeiros do Mago Webb. Em segredo, ele havia atualizado seu testamento. Webb já vinha se preparando, mesmo com aquele sorriso bobo e aquele jeito esperançoso de sempre. Eles celebrariam dele com carinho. Um homem alegre, cheio de esperança, que enfrentou o labirinto com o coração aberto. Quando deixaram a guilda, saíram como se fossem soldados, voltando de uma guerra perdida. Como poderiam retribuir tanta generosidade? Mais tarde, de volta à igreja de Letas, o grupo foi receber a recompensa. E Bjorn ficou para trás para ter uma conversa a sós com o paladino. Com um olhar sério, pediu para que o paladino mantivesse tudo em segredo. O homem, por sua vez, garantiu: se não fosse alguma coisa contra a igreja divina, ele não falaria uma só palavra. Bjorn então revelou a espada de Ark, aquela que o assassino de dragões portava. Bjorn perguntou se a rejeição que sentia ao empunhá-la vinha de alguma maldição, e o paladino hesitou até por um instante, e então começou a revelar a verdade. O verdadeiro nome dessa espada é Dragon Blade, uma arma que apenas o povo dragão podia empunhar. Chamam-na de Matadores de Dragões porque Rhaegal matou o dragão primordial e o tomou para si. Bjorn escutava tudo aquilo em silêncio, intrigado com as informações. O paladino continuava: ao roubar a espada, Rhaegal recebeu uma maldição do dragão. Sua pele foi queimada, suas escamas destruídas e seu coração corrompido. Ele havia traído o seu próprio povo por uma espada que sequer conseguiria dominar. Bjorn então percebeu: a maldição nunca foi da espada, e sim do homem que a portava. Por último, quando perguntou sobre o que fazer, o paladino sugeriu entregar a tal espada ao seu verdadeiro dono, o povo dragão. Bjorn agradeceu a sugestão e o paladino, sorrindo, disse: sempre que precisar, pode nos procurar. Bjorn, rindo, comentou: quer dizer então que eu posso vir aqui receber bênçãos de graça? O paladino respondeu: hoje tivemos outra profecia. A estrela do crepúsculo disse que tudo irá fluir como deve ser, e avisou para não interpretar de forma errada. Bjorn entendeu que talvez o recado fosse para ele, um aviso para não esperar mais recompensas. Dali, Bjorn foi se encontrar com o resto de seu grupo. Todos ainda lamentavam a morte do mago. Era difícil aceitar que ele realmente havia ido, e em silêncio brindou ao velho companheiro. Sob um céu nublado e pesado, o grupo saiu tropeçando pelas ruas, carregando o peso de sua saudade. Misha, embriagada, se apoiava em Bjorn. Eles chegaram à hospedaria. Por breve momento, ficaram se encarando, mas antes que Misha desse o primeiro passo para continuar seu caminho, Bjorn a segurou pelo pulso. Com os olhos fixados nela, perguntou: Misha, você por um acaso gosta de mim como um homem? O silêncio se prolongou por alguns instantes, enquanto Bjorn se lembrava da frase do mago. Misha, com um sorriso tímido,
respondeu com sinceridade: sim, eu gosto de você como um homem, Bjorn. Na mesma hora, ela corou e então perguntou: você sempre soube? Já do outro lado da cidade, a elfa sentia um certo calafrio. Seu coração começou a disparar de repente e sua irmã, percebendo seu comportamento estranho, perguntou: Irving, você está bem? Você está estranha desde que visitou o Bárbaro ontem. Ele te fez alguma coisa? Não, irmã. Ele só parecia não estar muito bem, então fiquei preocupada. Sua irmã, percebendo a tensão, ofereceu ajuda. Se quiser, eu posso investigar, tudo bem? Sério, irmã? Você pode fazer isso por mim? Calma. Você tá muito nervosa. A cena então volta para a entrada da hospedaria. As palavras de Misha ainda ecoavam na mente de Bjorn. Bjorn abaixou seus olhos. Para ser honesto, Bjorn observava essa dúvida como desculpa para não ter que lidar diretamente com essa situação. Se Misha tivesse se declarado, ele teria sido forçado a responder. E agora, finalmente, diante dela, começou a falar. Mas no fundo, já sabia a resposta. O Mago Ebb havia dito que era muita covardia querer a verdade dos outros sem mostrar o seu lado verdadeiro. Então Bjorn respondeu: Misha, eu penso em você como uma amiga preciosa. Misha, triste com a resposta, se afastou de Bjorn. Então, eu não sou boa o bastante para você? Bjorn tentou se justificar. Não é isso. Nós nunca sabemos quando vamos morrer, e não faz nenhum ano que eu passei da cerimônia de maioridade. Misha então cortou Bjorn e disse: então a sobrevivência é a coisa mais importante pra você? Bjorn rapidamente respondeu: sim, por isso eu preferi que você pensasse em mim como amiga. Misha na mesma hora gritou: não! O grito dela assustou Bjorn. Um instante depois, um punho, envolto em magia de gelo, acertou o peito de Bjorn. Por quê? Por que eu faria isso? Você é uma fraude, um mentiroso, me fez confessar só pra me rejeitar depois. Eu sei que eu não sou boa o bastante, mas me pedir para não gostar de você. Isso é crueldade demais. Seu corpo tremia. Chorando, ela continuava: eu não queria muito, eu só queria pouco. Um gesto, uma palavra. Eu já era feliz do jeito que a gente vinha, mas por que você teve que estragar tudo isso? E com os olhos cheios de lágrimas, Misha se virou para ir embora. Amanhã eu não vou cozinhar para você. Bjorn ficou parado, em choque com a reação de Misha. Já na manhã seguinte, se deparou com uma panela de comida pronta. Apesar do que disse, Misha havia preparado sua refeição. Sentada com os braços cruzados, ela observava Bjorn comer tudo em silêncio. Sentindo-se culpado, Bjorn não ousou reclamar. Comeu tudo sem parar. Sabia que tinha sido duro demais com ela no dia anterior. Cheio de dúvidas, ele olhava para ela e perguntava o que fazer a seguir. Misha então abriu seu coração, mas ainda claramente irritado. Eu gosto das coisas do jeito que estão, então não fale mais nada sobre isso, ok? Eu só estou fazendo porque eu quero, tá bom? Bjorn ficou surpreso. Aquilo soava como uma escolha madura, como se Misha já tivesse pensado bastante antes de tomar a decisão. Ele concordou, um pouco desconcertado. Então, pouco tempo depois, ela e Bjorn saíram para encontrar com o restante do grupo e estavam indo para Commelb. A viagem os levou até a agência central de administração, onde o anão disse que compraria a casa do Mago Ebb para realizar um sonho de ter sua casa própria. O valor era por volta de 24 milhões de pedras e todos concordaram em ficar com 5 milhões de pedras cada um. Após a papelada, todos foram comemorar e Bjorn iria aproveitar aquela oportunidade para falar que ele e Misha sairiam do grupo. Mas antes disso acontecer, o anão chamou a atenção e começou a falar: pessoal, eu vou parar de ser um explorador. O clima ficou sério. Mas o que você vai fazer? Perguntava Hotmail. Eu pretendo abrir uma forja. É por isso que eu comprei uma casa. Eu usei o labirinto como uma fuga, porque achava que não tinha talento para mais nada. Mas eu não quero viver com arrependimentos. E seria também um insulto ao mago. Todos ficaram em silêncio. Respeitaram a sua escolha e todos desejaram boa sorte. Logo em seguida, Hotmail também deu uma notícia que estava saindo do grupo. O anão ficou surpreso. O quê? Você também está saindo? Bem, já estava pensando em sair do grupo já faz um tempo. Eu não sinto que sou bom bastante para vocês. O anão o encorajava. Tenho certeza que vai conseguir realizar seus sonhos, já que é muito dedicado. Então, Bjorn bateu a caneca e soltou a sua revelação. Pessoal, eu e Misha também vamos sair do grupo e vamos subir andares ainda mais altos. Misha soltou um sorrisinho. Bom, pessoal, vamos brindar então. Mas brindar pelo quê? Pela graduação do grupo, é. O número era especial e até a última bebedeira foi exatamente a cara do grupo. No entanto, Hotmail chamou Bjorn com um tom um pouco mais sério do que era esperado para aquele momento. Ei, Bjorn, posso te fazer uma pergunta? Bjorn respondeu: claro, qual o problema? Você é um espírito maligno? Bjorn, completamente chocado, bateu com força o punho na mesa. Hotmail, do que você está falando? É sério isso? Espero que tenha um bom motivo para me insultar desse jeito. Mas Hotmail, sorrindo, continuou. Acha mesmo que vou acreditar que você está bravo? Sabe, eu não te conhecesse tão bem, eu até acreditaria. O olhar dele então ficou ainda mais afirrado. Você não é do tipo que se importa com honra, ou nem mesmo juramentos. É paciente o bastante para não agir com emoção. Eu estou errado?